Olá, sou Luiz Carlos Dutra, nós estamos diretamente aqui da Sala DASCOM trazendo informações para você que está sempre acompanhando os passos da administração. Hoje o destaque é na área da saúde. Para esse assunto de hoje, nós vamos falar sobre dengue, vacinação, vamos falar também do Código Sanitário São Joanense. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo o secretário de Saúde, Edson, o Alan Fernandes, ele que é o coordenador, diretor de Vigilância em Saúde, e Leonardo Ribeiro, que é o secretário de Planejamento e Gestão. Vamos lá para o primeiro assunto de hoje, já aqui trazendo o Alan para essa conversa, porque hoje a gente vive uma certa preocupação em São João do Nepomuceno, que é o assunto dengue. E a gente sabe que o nosso Lira, ele está acima daquilo que é preconizado, enfim, e é um número que nos preocupa. Mas, de certa forma, também São João é muito elogiado por não esconder as informações, vamos dizer assim, e mostrar a realidade para toda a região, principalmente para Juiz de Fora, que é aqueles que estão observando toda a região. Como está a questão dengue hoje em São João do Nepomuceno? Bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todos os presentes, né? A questão da dengue hoje no município, a gente considera que ela está grave mesmo, né? Porque o nosso Lira ele deu 4,8, o aceitável é até 1, né, pelo Ministério, é até 1, e o Lira, na verdade, ele é um marcador, ele marca para nós que nós estamos com uma alta infestação de Aedes, que é o mosquito que é responsável por carregar o vírus que vai transmitir a dengue para as pessoas. Então, já mostra para nós que a situação está ruim. Por quê? Porque nós temos uma grande infestação de Aedes. Não temos casos notificados de dengue no município. Porém, de uma hora para outra, a gente pode ter. Então, isso mostra para a gente que nós devemos tomar atitudes mais enérgicas em relação a esse caso, né? Então, para o pessoal entender, o mosquito, ele é o transmissor. Exatamente. E aí nós temos vários transmissores, vamos dizer, nós temos o transmissor em potencial. Ele ainda não está infectado. Mas se ele se infecta com a dengue, aí a gente ele vai começar a transmitir de uma proliferação, pessoa. Ela fica mais rápida em função do volume de focos que o município tem, conforme informado no boletim de 4,8 de infestação no município. Isso. E que passa a ser uma preocupação maior agora nesses períodos de festas. A gente tem Natal, Réveillon e logo depois tem Carnaval. Ou seja, vamos receber muitas pessoas e outras pessoas vão visitar outros municípios. Exatamente. Somado a isso, nós temos também as condições climáticas, né? Nós estamos num período de chuva, isso também agrava a proliferação do agente, né? E realmente as pessoas elas podem trazer de uma localidade para outra. Às vezes a São João não tem uma alta de casos de dengue, certo? Mas outras pessoas que frequentam o município, elas vão vir para o município, elas vão... os mosquitos, os Aedes que estão aqui, que estão proliferando em alta velocidade, eles vão começar a picar essas pessoas, por sua vez, vão estar contaminadas e começa o ciclo da doença. Então, aí que vem o aumento de casos, notificações, né? Igual nós tivemos há uns meses atrás. A subnotificação, Léo, e eu até falei aqui, e também Alan, ela acontece muito porque, teoricamente, é uma notícia impopular, né? Você Exatamente. Falar que você tem um alto índice de infestação, seja politicamente, seja turisticamente, é uma medida impopular. E São João acaba levando um elogio aí por mostrar a realidade do município, né? Isso que é importante, que até a própria superintendência, o Alan e o Edson também pode complementar, que a superintendência tem alguns diagnósticos de alguns municípios que estão baixos, o nível do Lira, né? Só que um alto índice de infestação. Então, assim, fica desconexo, né? Se você tem um índice baixo de Lira, mas com alto índice de dengue. Então, assim, porque o Lira não foi bem feito ou foi subnotificados e acaba acontecendo algumas inconsistências. Então, assim, eles nos elogiaram e isso é um fato que para nós é importante. É muito mais fácil você trabalhar com dados reais
do que com dados modificados. Aí você fica com um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer o combate correto nesse período, né? Até ontem estávamos, eu e o Edson, na rádio, e nós batemos muito forte nesse sentido, porque a gente tem dados lá da superintendência, e principalmente da nossa equipe da vigilância, que 90% dos casos dos focos de dengue estão nas casas das pessoas. E 10% dos focos estão em terrenos baldios, em áreas florestais, em áreas de meio ambiente natural, né? De proliferação normal desse mosquito. Então a gente pede às pessoas, assim, por 90% estar nas casas das pessoas, que as pessoas tenham constantemente, diariamente, principalmente nesse período de chuva, a verificação desses locais potenciais de dengue, que é o potinho com água, a caixa d'água está destampada por um vento que teve de uma chuva no dia anterior. Porque muitas pessoas entendem assim, o agente foi na minha casa ontem, então eu não preciso mais me preocupar. Mas se o agente foi ontem e hoje choveu, a sua casa pode estar cheio de possíveis focos de dengue, entendeu? Então assim, a gente quer um pouco desmistificar, né? O Edson pode complementar, que ficam aparentando para uma parcela da população que o terreno baldio é o principal foco de dengue. Ele é um foco de dengue. Então assim, o município tem que limpar os seus próprios terrenos, a população tem que limpar o próprio terreno, o município notificar as pessoas que não estão fazendo a limpeza, mas sim, 90% dos casos são dentro de casa. Então a gente está ampliando, o Edson pode falar um pouco mais sobre isso, ampliando talvez os horários de atendimento para as pessoas que não estão em casa no horário comercial, estão em casa à noite, para a gente poder fazer visitas após as 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, para poder encontrar essas pessoas em casa e ter uma vistoria melhor desses locais, né, Edson? Isso, nós fizemos um levantamento, até os técnicos, né, da Superintendência Regional, inclusive estão aqui em São João, e eles me entregaram na última visita deles que tem 3.342 residências em São João que estavam fechadas, que os agentes não conseguiram, né, entrar para poder fazer essa inspeção. Então, se nós estamos... A gente deve estar no universo hoje de 8.000 residências, talvez, no município? Acho que são 10.000 imóveis, considerando comércio e casas, e 4.000 lotes. Então, a gente tem mais ou menos a casa de 14 mil. É um número muito considerável. É um terço, né? Um terço. 3.342 residências, então a gente está trabalhando nesse sentido de fazer esse horário estendido, até mesmo, né, aos sábados, né, porque a maioria das pessoas trabalha em confecções, né, 8 horas por dia, e muitas vezes tem essa dificuldade. Mas a gente está trabalhando juntamente, né, com o Odirley, que é o nosso responsável pelo setor, e também o próprio mutirão também de limpeza. Né, já conversamos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e vamos trabalhar conjuntamente com eles para poder fazer essas limpezas também, porque, igual já foi falado pelo Léo, 90%, né, dessa infestação está dentro das residências. E também é um desafio também, que acho que é importante cruzar uma outra informação, desses 3.300 imóveis que não estão encontrando fechados, o IBGE, quando fez o levantamento do último censo, manifestou que em torno de 2.000 e poucas casas em São João encontram-se fechadas. O que são casas fechadas? Casas que estão para alugar, casas que as pessoas talvez têm 2 ou 3 imóveis na cidade e usam o imóvel como de veraneio, imóvel de final de semana. Então tem muitos imóveis desses que mesmo a gente não vai conseguir entrar, porque não tem realmente morador, independente se é horário comercial ou não. E a gente tem que frisar novamente, né, Léo, porque aí o mosquito ele tem ali a sua abrangência que vai além dessa residência. Isso, então, isso. Uma residência ela acaba comprometendo uma certa vizinhança ali, o pessoal da rua. Mas porque a gente virou uma chave uma época, Alain, porque quando a gente começou com a dengue, e aí eu acho que talvez São João, há 12 anos atrás, quem teve nós, o 90% era exatamente esses pneus, a gente saía catando tampinha de garrafa na rua, copo plástico, e o mosquito mudou esse comportamento e as pessoas talvez não viraram essa chavinha, né, porque é feito dentro de casa. Para a gente entender também essas casas fechadas, eu gostaria que o Alain comentasse isso também, porque por que a prefeitura não entra na casa? Bem, é uma propriedade particular. Quando ela entra na minha casa, é uma propriedade particular que eu estou pleiteando a entrada. Mas se é minha propriedade, a primeira responsabilidade é minha, né? A prefeitura é uma parceira nesse momento. Com certeza. Então nós temos que zelar pelo ambiente ali. Então nós somos os primeiros responsáveis. Então
A população toda ela é corresponsável por esse aumento. Então, não a prefeitura, né, o poder público, ele faz o trabalho dele, ele disponibiliza mão de obra, disponibiliza estrutura, mas as pessoas têm que colaborar também, porque elas são parte de todo o processo. Então, se você não quiser que um agente entre no seu domicílio, você tem que zelar pela integridade daquele domicílio. Então, você é corresponsável por essa ação. O que certo? facilita porque aí tem produtos específicos Exatamente. que a vigilância tem. Inclusive, eu queria só fazer um adendo, né, foi falado sobre essa questão do aumento do Lira, e a gente tem que frisar o seguinte, que a gente tem que passar o valor verdadeiro, a gente não tem que ser omisso com isso, porque isso também ele subsidia para a gente o fornecimento de insumos para combater. Então, se você tiver um Lira baixo, eles não vão fornecer um fumacê, por exemplo, caso haja infestação dos mosquitos no ambiente. Não vão fornecer larvicida para você colocar nos vasos, nos locais onde acumulam água, para essa larva não se multiplicar, não desenvolver. Então, a gente precisa de ser franco, porque senão o Estado ele entende que nós não estamos numa situação grave, então ele não vai enviar para nós os meios adequados para fazer o controle da doença. É que no momento de uma necessidade, de uma infestação muito forte, a gente tendo os dados corretos, o Estado vai dar prioridade no pedido do município, visto que o município apresentou dados anteriores fidedignos, um pouco mais altos que a orientação final, a orientação que preconiza. Então fica mais fácil do município pleitear num determinado momento um pouco mais de insumos, porque a gente comprovou que a gente está trabalhando e precisando um pouco mais de suporte do Estado, porque toda essa estrutura, o Alan deixou claro o seguinte, ele é orientado e ele é demandado pelo Estado. Então, o Estado tem o controle sobre o fornecimento de material, o fornecimento de fumacê. Então, a gente não consegue, tem dificuldade de contratar diretamente no mercado. A gente tem essa dificuldade da contratação, visto que o Estado é o controlador da distribuição de grande parte desses materiais. Os casos, até interessante essa questão dos imóveis fechados, porque eu já fui questionado uma vez, por que o município tem poder de polícia, por que ele não entra na casa? Só que, assim, nós temos a Constituição Federal, no artigo 5º, que ela fala o seguinte, que a casa é um asilo inviolável, que ninguém pode entrar na casa sem o consentimento do morador, a não ser que é por desastre, por prestação de socorro, né, ou por flagrante. Fora isso, você não pode entrar sem auxílio do morador, sem autorização do morador. Nem é do proprietário, é do morador. Então, assim, as pessoas muitas vezes não entendem também, né? Falam assim, não, é só a prefeitura pode entrar, né? Como, mete o pé na porta. Mas é isso, a casa ela é protegida, né, pela Constituição Federal. Então, a gente não pode fazer isso. Como que a prefeitura... Eu já vi que já vários questionamentos, sabe, e pessoas falando comigo, que a gente também, e a casa, o morador, está protegido. A prefeitura não pode violar, né, um direito de propriedade. Então, assim, é só para trazer essa informação para os cidadãos. E um acréscimo, para a gente poder encerrar esse assunto, Luiz, que o Edson falou, o município tem uma campanha constante, anual, já desde o início do mandato do Hernando, 2017, que é a limpeza dos setores. Todos os setores são limpos de acordo com um cronograma que foi estabelecido. Pode ser que em algum momento ou outro o mutirão atrase ele 10 dias ou uma semana, mas em função que o setor anterior tinha uma demanda muito grande de limpeza, tal, pode ter demorado, mas assim, existe uma constância desse programa, uma informação à sociedade, a ampla maioria da sociedade colabora com esse processo, mas se nem todos colaborarem, 10 ou 15 ou 20% não conseguir fazer, eles vão acabar prejudicando os 80% ou 90% que conseguem acompanhar isso. Assim, e é um serviço, que a gente falou ontem, e é um serviço que não é, de certa forma, obrigação do município da limpeza. A gente sempre dá o exemplo de Juiz de Fora. Você não vê Juiz de Fora, a Secretaria de Obras de Juiz de Fora, passando nas ruas de Juiz de Fora, pegando entulho em porta. Lá em Juiz de Fora, qualquer grande centro, você quando vai fazer uma reforma na sua casa, vai fazer uma limpeza na sua casa, você contrata uma caçamba que você vai jogar ali o material e a caçamba terceirizada que você paga. Então, o município ainda disponibiliza esse serviço, funcionário, mão de obra, material, caminhão, para poder fazer esse serviço, que a gente entende que é uma cidade pequena, que a gente consegue logisticamente fazer esse serviço, mas assim, a gente precisa da colaboração. O que acaba acontecendo muito, que a gente é denunciado com frequência. O mutirão passa, no dia seguinte, o morador colocou o lixo na rua.
Aí aquele lixo fica lá 30 dias, 40 dias, porque tem que voltar só depois de determinado período disso. Então, assim, a gente pede a colaboração entre os vizinhos, as associações comerciais, as associações de bairros também são lideranças importantes nesse sentido também, que assim, o município não está se negando, está se propondo, mas a gente tem o nosso limite. Então, tem a nossa parte, a parte da sociedade, a parte da comunidade como um todo. Assim, se todos nós unirmos os esforços, a gente consegue minimizar os efeitos que são naturais. Então, a gente está no ambiente natural dos mosquitos, das doenças. Então, a gente tem que aprender a conviver dentro de uma certa condição que a gente consegue dar suporte a todo mundo. Então, duas questões que a gente, para finalizar aqui. Primeiro, o beabá, eu acho que todo mundo já sabe, mas mesmo assim a vigilância pode ser uma parceira, né? É a caixa d'água, é o ralo do banheiro que você não utiliza com frequência, é o bebedouro dos animais, enfim, esse beabá, ele é muito conhecido. E o segundo, que você possa permitir que um agente da vigilância de saúde possa entrar na sua casa e te ajudar nesse cuidado, que é um cuidado seu e de toda a família. Para o próximo assunto, eu acho que também tem muito a ver, porque a gente só é meio que motivado por campanhas, mutirões, não é isso? É o mutirão de limpeza, é a campanha contra a dengue, é a campanha de vacinação, mas vacinação, ela é independente de campanha, né, Alan? Na verdade, né, a gente tem que atualizar o cartão de vacina da gente o ano inteiro, a gente tem que procurar sempre ver quais vacinas estão faltando. Tem dúvida? Procura a policlínica na sala de imunização, que as meninas elas vão olhar o cartão, vão ver se está faltando, se o esquema está completo, né? Porque... E essas vacinas existem, voltar a frisar, independente de campanha. Independente de campanha, o ano inteiro. Os próprios postos também, né? Os postos, né? Todos os postos do município, eles possuem as salas de vacina. Então, quem for da localidade, né? Quem for dos Três Marias, vai até o Caique. Quem for do Benete, vai até o Benete. Então, procurar os postos de saúde, que lá também tem as salas de vacina, e elas estão disponíveis para a população lá também. Não estamos falando especificamente de Covid, né? Nós estamos falando em geral. Nós tivemos aí um período em que nós tivemos a iminência de uma febre amarela que poderia se espalhar. Aí nós descobrimos que todo mundo estava desatualizado com a vacinação da febre amarela. Isso. Eu já confessei que eu estou desatualizado com a do tétano. E aí nós estamos falando de crianças e adultos de várias vacinas específicas. Independente da idade do munícipe, ele tem direito a atualizar, e a gente tem disponibilidade de vacinas. E aí, nesse geral, como é que nós estamos a nossa cobertura? Então, antes de falar da cobertura, eu vou só frisar uma coisa. Não quer dizer que nós... eu estou precisando de tomar uma vacina. Pode ser que no município não tenha vacina naquele dia, mas nós realizamos o pedido semanalmente das vacinas. A gente está sempre indo buscar. A gente orienta as pessoas a retornarem no dia marcado. Então, não falta vacina. Pode ser que a vacina não esteja ali naquele momento. Certo? Até porque as vacinas também têm prazo, tem prazo de validade. A gente não pode ter muitos municípios com muita vacina e municípios sem vacina. Então, o Estado vai controlando o fluxo. Você não vai ter vacina lá parada se outros lugares estão precisando. Muita gente, antes de falar dessa parte da cobertura vacinal, muita gente está perguntando sobre a segunda dose, né, da bivalente. Muita gente está sendo divulgado, né, em massa nas redes sociais, só que para São João nós ainda não temos essa autorização do Estado a realizar a aplicação da segunda dose da bivalente. Isso não quer dizer que nós não vamos aplicar, nós vamos aplicar a segunda dose. Só que é só pedir para a população para aguardar um pouquinho, que nós vamos divulgar depois nas redes sociais, tá? Nos canais da prefeitura, nas rádios. Tá? Gente, por favor, guardem o cartãozinho, porque toda vez que você vai vacinar da Covid, a enfermeira ou a técnica vai te dar um novo cartãozinho. Você perde aquele cartãozinho, e tem muita gente perdido na contagem, né? Isso. Porque teve a Janssen foi uma única. Aí outras eram 2 doses, depois veio o reforço, e depois tem gente que está perdido aí na conta de quantas vacinas ela tomou e quantas ela precisa colocar em dia. A gente fala assim, eu quero tomar a 6ª dose, eu quero tomar... Então, assim, hoje a gente já trata essas doses como, eu vim tomar a bivalente. Ainda temos ainda tem o reforço da bivalente? Somente, entendeu? Então, né, isso aí é só procurar a sala de vacina que as meninas vão orientar essa questão, e procurar os postos da sua localidade também, né? E
partindo desse pressuposto, eu queria falar para as pessoas que nós tivemos uma reunião essa semana, né, do GAMOV, que é um grupo de acompanhamento e monitoramento das ações de vacinação no estado de Minas Gerais. E foi constatado que a cobertura vacinal no estado de Minas Gerais ela está muito abaixo daquilo que é preconizado. A meta são 90%. A cobertura vacinal ia 90%. O estado de Minas Gerais inteiro ele só atingiu 18%. Então, assim, quando a gente fala 18%, é no estado de Minas Gerais inteiro. Então, nós temos que atentar. São João está neste meio. Os outros municípios também estão inseridos nesse contexto. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Estimular as pessoas à vacinação. Vamos procurar atualizar o seu cartão de vacinação. Independente da idade, independente da vacina. Só procurar. E gente, e aí nós vamos ter que falar nisso. Vacina salva vidas e vacina previne a retomada ou retorno de doenças que já estavam extintas há muito tempo. Hoje nós estamos falando de doenças emergentes. A gente trata essas doenças como emergentes porque elas foram erradicadas e elas estão retornando por falta de vacinação. Então, elas estão se tornando emergentes. E eu acho que, se eu não me engano, esse ano nós fomos uma viagem com o Hernandes, não sei se o Edson estava conosco, uma fala do Geraldo Alckmin, foi lá representando o governo Lula. Ele foi fazer uma abertura de um evento que a gente foi participar em Brasília, e ele falou com relação à saúde, ele como médico que ele falou que tem 3 situações que prolongam a vida da população. Primeiro é água potável. O segundo é antibiótico. O terceiro é vacinação. Então, esses 3 itens que foram inventados, foram atualizados, foram evoluídos ao longo das últimas décadas, que está proporcionando a população a cada vez mais ter uma vida mais longa. Igual no início do ano nós levantamos aqui, nós temos no cadastro acho que 7 ou 8 pessoas no município de São João que podem fazer 100 anos esse ano. Se eu não me engano, acho que foi o início do ano que eu levantei esse dado. Então, assim, isso era uma coisa muito incomum há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era muito incomum. Então, assim, a gente vê essa questão da vacina em função de qualquer tipo de ideologia, política, o que for, mas assim, a ciência demonstra que a vacina, a medicação através de antibiótico e a água potável são o pilar de um desenvolvimento bom da sociedade, de ter uma vida, uma qualidade de vida, de saúde ao longo do tempo. Então, assim, uma vacinação que o estado inteiro preconiza, que o ideal é 90% de cobertura para você controlar, mas todas as vacinas, não é uma vacina específica. A média de todas as vacinas, a média de todos os municípios está em 18%. E isso, sim, o município faz campanha, o Alan está à frente disso com a equipe dele, os postos de saúde também fazem uma equipe constante de dia D, de todas essas condições, e a gente está mostrando para a população através de rede social, de rádio, mas assim, a população também precisa colaborar, ajudar, acompanhar isso. Porque no momento de um surto, aí todo mundo fica tentando procurar a culpado. Então não tem o culpado. O município tem a sua responsabilidade, a população também tem a sua responsabilidade. O que o município disponibiliza? A sala de vacinação nos postos de saúde, campanha, tenta encontrar de toda a forma possível uma forma de chegar a informação para essas pessoas. Assim, e é um momento também da colaboração de todos, né, Edson? Para a gente poder lembrar, o Ministério da Saúde já distribuiu, né, mais de 400 mil doses só esse ano. Entendeu? E a gente vê que a procura está baixa. Você tem uma ideia? Eu estava no emissor de rádio e me perguntaram a questão do horário estendido. Conversamos com a Alan, nós colocamos terça e quinta-feira até às 18 horas. Não foram 20, né? 16 pessoas que procuraram. Nós deixamos terça-feiras e quinta-feira aberta até às 18 horas para Covid. Né? E 16 pessoas procuraram. Então a gente está aqui em um mês procurando. Então nós estamos aqui orientando as pessoas que possam realmente estar vacinando. E aí a gente teve que até diminuir dela, porque se você gasta, tem todo questão de servidores lá e fica lá, né? Vai ficar lá à toa sem a procura. Então nós estamos conversando, pedindo a vocês também que tenha essa conscientização, né, da vacinação. E aí, gente, eu não sei se o pessoal se desligou aí, e infelizmente esse ano eu peguei Covid novamente, vacinado e com muitas reações incômodas. Então, a doença existe ainda e a gente vai precisar. Essas doenças emergentes, o Alan,
Claro que tem umas que tem, eu não sou médico aqui para falar sobre isso, mas tem umas que são muito perigosas. A gente teve com a migração, por exemplo, dos venezuelanos para cá, a gente teve um surto de sarampo grande. Sarampo é perigosíssimo. A poliomielite, uma tuberculose, uma meningite, enfim, são surtos que a gente pode estar falando de vidas. Exatamente. E a gente está intensificando bastante essa questão. Tem muita gente procurando a vacina de meningite. Que a meningite ela está bem emergente, ela reapareceu. Né? Nós estamos tendo. Eu acho que talvez muitas pessoas estão ouvindo aqui agora e talvez não tenham essa noção da vacina da meningite, que ela é para adulto, vamos dizer assim, né? É para tem vacina para todas as faixas etárias. Vou frisar uma importantíssima, e essa é muito recente, né? Que aí os pais se conscientizem, do HPV dos jovens, né? Isso. Olha, gente, é uma doença que pode deixar de existir no futuro, né? E hoje está aí disponível, só que às vezes o pai vai na primeira, perde a segunda. Ou às vezes decidem não aplicar nos filhos a vacina, porque acontece também. Né? Eles decidem, não vou aplicar. Então agora, nesse caso, nós vamos repetir a cobertura? A gente está com uma cobertura vacinal. A meta é 90% e o Estado está... 90% no estado todo, e nós estamos com uma cobertura de 18% somente. O estado todo. Todo o estado. Não é São João Nepomuceno. São João Nepomuceno é um dos municípios que, com a baixa cobertura, também está contribuindo para esse resultado abaixo do esperado. Gente, então vamos lá fazer bonito, porque na época do Covid estava todo mundo meio assustado, a gente estava com índices elevados, de 80%, 90% de vacinação. Então, é a questão da sua saúde. Vale para as crianças, eu acho que as crianças têm aí um acompanhamento mais especial, né? Mas, mesmo assim, alguns pais descuidam um pouquinho, mas vale para você adulto. Na dúvida, é você procurar a atenção básica. Vai lá no seu postinho de saúde. Eu tenho 42 anos. Quais as vacinas que encaixariam na minha idade? Né? Não tenho mais meu cartãozinho, perdi. Quais as vacinas que eu poderia colocar em dia? Provavelmente eu vou ter uma orientação, né? Com certeza. E importante também, Luiz, eu acho que destacar, assim, até índices antes da pandemia, os índices eram muito satisfatórios, né, Alan? De termos de cobertura, não só em São João, como todo o estado de Minas, tinha um índice muito satisfatório, muito próximo aí dos 70%, 80%, 90% de cobertura, mas o pós-pandemia ainda não se entende ainda porque houve uma procura muito menor de vacinações muito importantes, históricas, que nós nunca tivemos problema em preocupar com cobertura inferior a 90%, entendeu? Então, assim, é um caso que está acontecendo não só aqui em São João, como em todo em Minas Gerais, que um pós-Covid gerou uma consequência de não cobertura de muitas vacinas. Então, acho que é importante todo mundo se atentar a isso, para a gente poder ver se a gente consegue controlar melhor essa situação. Então, gente, vamos tirar lá. Não existe a campanha contra a dengue. O combate da dengue é todos os dias. Não existe campanha de vacinação. A vacinação ela é constante. Se não no seu posto de saúde, pode procurar a sala da Policlínica. Então, vacinação ela é constante. Né? Então, vamos tirar isso. Não existe campanha do exame de próstata. A gente faz em novembro para conscientização, mas você vai encontrar especialista. A Secretaria oferece Secretaria de Saúde o ano todo. Então, é isso. A gente temos dias especiais para mostrar, conscientizar, enfim, mas tudo isso é oferecido durante todo o ano. Uma notícia que eu estou recebendo é que nós temos um código sanitário em São João Nepomuceno. É um assunto novo para mim, eu perguntei, mas por que a gente vai celebrar esse código sanitário? O Alan disse que é o primeiro da história de São João Nepomuceno. Explica para mim por que virou meme na internet. Em pleno 2023, nós temos o primeiro código sanitário do município. Então, para mim é um prazer falar, né? Porque é uma coisa que a gente lutou muito para conseguir esse código. A gente sempre falava nesse código sanitário. E, né, ele hoje é a Lei 3651, de 11 de dezembro de 2023. Esse é, né, o nosso Código Sanitário. E eu estou na Vigilância Sanitária desde 2017, né, junto com
o governo, assim que teve início o governo, e a gente sempre lutou para esse Código Sanitário sair. Por quê? Porque ele dá o município ele fica mais independente, ele pode adequar a sua legislação sanitária baseada na sua realidade, na realidade econômica, na realidade dos comércios, né? Então, não quer dizer, porque nós antigamente, né, antes nós usávamos só o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Alguém vai questionar, mas o Alan está na vigilância sanitária há tanto tempo e não tinha código? Sim, tinha os códigos que servem para o Estado de Minas, que servem para o Brasil. Isso, né? a lei de base, a nossa lei de base, ela ainda vai continuar sendo. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que nós precisamos de contar com o amparo do Estado. Inclusive, né, esse código também ele saiu, por quê? Porque o Ministério Público ele exige que o município, assim como a vigilância do Estado, ele exige que o município tenha processos administrativos sanitários. Então, você tem que implantar isso, porque senão deixa de vir o aporte financeiro. Né? Então, isso é uma parte do cumprimento de metas. Isso também vai ajudar a população a procurar, assim, ela tem a quem recorrer de uma forma mais fácil. Né, o Código Sanitário do município, ele facilita também a vida do cidadão, das pessoas que fazem a utilização, né, é o setor regulado, a gente vai amparar o setor regulado, que são os estabelecimentos de interesse à saúde, drogarias, restaurantes, academias, escolas, lanchonetes, certo? A população em geral, porque nós temos a parte relacionada às denúncias, nós temos a parte relacionada às penalidades. Hoje nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos poder penalizar algum comércio ou algum agente do setor regulado por descumprir alguma lei, alguma coisa que... Né, que compõe a lei, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode trabalhar com isso tudo. Então, a gente vai ter um amparo melhor, sabe? Então, a gente vai poder... eu acho que a gente vai ficar mais próximo da população. Não que nós vamos soltar as mãos do Estado, porque nós precisamos dele. Né? Então, a gente, né, cabe salientar que os recursos eles vêm, né, são recursos federais, estaduais, que recaem no município. Então, nós precisamos cumprir metas e nós estamos atrelados ao Estado e à parte federal. Mas isso, para nós, é um ganho. Eu brinquei, né? Em pleno 2023 sai o nosso primeiro Código Sanitário, e aí você já, para as pessoas entenderem, você já está falando de questões muito avançadas, acredito eu, para o Brasil, né? Que é garantir de você entrar num restaurante e estar adquirindo um alimento de qualidade. Exatamente. Que o seu medicamento manipulado, ele vai te trazer o benefício e não malefícios. Isso. Que você vai entrar no açougue, vai ter... Porque recentemente foi lançado uma pesquisa que o Brasil ainda está muito atrasado nas questões básicas, né? Quando se fala em códigos sanitários e vigilância sanitária, a gente ainda está muito atrasado nas questões básicas. É saneamento básico, né? Exatamente, o saneamento, nós estamos ainda brigando para criar a rede de esgoto. Isso. Né? São João é um avanço muito, quando você fala é um avanço, porque a gente já está assim, já encaminhando para uma outra segurança, vamos dizer assim. Exatamente. A função da vigilância sanitária, ontem eu escutei a entrevista, né, de vocês na rádio e vocês falaram em prevenção. O principal objetivo da vigilância sanitária é prevenir. Né? Então, a vigilância sanitária, trabalhando de uma forma adequada, ela vai prevenir o que vai causar uma diminuição da procura da população na atenção primária, na atenção hospitalar, né, que é especializada. Uhum. Então, a vigilância sanitária, ela trabalha prevenindo. Então, hoje a gente tem... E também é um órgão, um departamento que ele ganhou muita visibilidade depois da pandemia, durante a pandemia, porque até então as pessoas não sabiam ao certo qual era a função da vigilância sanitária, o que a vigilância sanitária fazia, e começaram a surgir as vacinas, a vigilância sanitária, a Anvisa aprovando o insumo para fabricação de vacina. Então, ela tem um papel muito amplo. Assim, talvez muitas pessoas não saibam a importância da vigilância sanitária. Inclusive, né, eu queria também frisar que esse código sanitário ele foi elaborado por mim, como diretor da vigilância sanitária na época, e pelo Lucas, que é o nosso auditor sanitário. Né? Então, nós
né, a pedido do Hernandes, vamos fazer esse código. Falei, vamos fazer, vamos sentar e vamos fazer. Então, nós sentamos, elaboramos o código foi encaminhado para o Legislativo, foi aprovado e hoje, graças a Deus, ele é uma realidade no município. Vou na questão da vigilância sanitária e também da questão da dengue, né? A gente citou de terrenos, propriedades. Claro que nós temos aqui mecanismos, nós temos fiscais, né, que podem verificar, podem atuar, podem, como é que chama lá? É intimação? Não, como é que chama? Notificação. Notificação. Mas eu acho que é aí que está o grande ganho, o Alan, da vigilância sanitária, porque se a gente for ler o Código de Postura, há questões de vigilância sanitária que vai estar ali no dia a dia das pessoas, mas hoje vocês conseguiram, né, conscientizar que eu vou chamar um fiscal da vigilância por uma determinada situação. Hoje a população já está meio consciente. Não, joga água, cloro, lavo isso aqui, não preciso chamar não preciso ter uma ação ou um fiscal vir aqui perceber que eu estou numa situação insalubre. Então, isso dá tempo de vocês trabalharem em questões também mais avançadas. Você percebe isso, que a população já está mais ciente do seu papel do dia a dia? Sim, eu percebo, mas a gente também percebe que uma grande parcela ainda precisa dar uma... Né? Mas toda vez que eles te chamam, você dá um puxão de orelha, né? Eu vou vir aqui, mas esse aqui é uma prática sua diária, né? Sim, na verdade as pessoas confundem, as pessoas encaram a vigilância como órgão punitivo, né? Vem cá ver meu vizinho. A nossa função é orientar. Então, o nosso primeiro contato seja por denúncia, seja por uma inspeção programada, né, habitual, é orientar. A gente vai chegar e vai orientar. Por mais que tenha inadequações, a gente vai orientar, nós vamos dar prazo para cumprimento. Então, nós vamos chegar fechando. Não existe isso. Uhum. Não existe. Muitas pessoas pensavam isso antigamente. Mas a gente não chega ao fechamento, tem várias ações administrativas. Tem o processo finalizar no fechamento do comércio. Mas eu vou aqui tentar, porque eu não quis citar nada específico, mas eu acho que essa é uma característica sua, que é isso que eu queria dizer. Você vai lá no estabelecimento, mas você tem uma conscientização, uma conversa franca com o cara. Fala assim, olha, eu não preciso ficar voltando aqui todo mês para te avisar de uma coisa que é uma responsabilidade sua. Esse eu acho que é um ganho da vigilância com a sua gestão nesse sentido. A gente tem percebido que não está sendo recorrente. As pessoas estão, de uma primeira ou de uma segunda vez, eu já aprendi, aí pronto. Mas sabe o que é isso? Isso depende muito da abordagem, da sua abordagem inicial. Da forma que você chega no estabelecimento, da forma que você aborda o proprietário, os funcionários, eu acho que isso conta muito. Se você chegar lá impondo uma coisa, né, tratando eles de uma forma ríspida, não quer dizer que você vai ser também, né, oi, tá errado isso aqui, tá bom, vou virar as costas. Não é assim. Mas se você tratar as pessoas de uma forma ríspida, elas, assim, o mecanismo de autodefesa das pessoas, ele é bem, né, eu sou assim, todos são assim. Então, ela vai se defender de uma forma mais grosseira, ela vai se fechar. Agora, se você mostrar que aquilo está errado, mas também ensinar o caminho para corrigir, eles vão te ver como um parceiro e vão eles vão guardar aquilo, eles vão te respeitar. E na outra vez que você for voltar lá para fazer a inspeção, eles vão falar, fiz daquele jeito que você me ensinou. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Esse é o nosso papel, entendeu? Então, assim, e eu falo que esse código, é um legado que o governo, que essa administração vai deixar para as próximas. A forma de trabalhar, né? O beabá, o código, ele te ensina a trabalhar, ele te mostra o que você fiscal pode fazer ou não e aquilo que a população deve fazer ou não também. Então, ela é para os dois lados. Então, eu quero primeiro deixar registrado aqui, claro que primeiro é preciso deixar a gente trabalhar, mas segundo a inquietação que a gente tem que ter no dia a dia, né? Porque a comodidade ela é muito fácil. Né? Se esse plano nasce de uma inquietação que a gente não tem, vamos fazer. Parabéns a você e sua equipe aí por essa inquietação, que hoje a gente já tem um plano para colocar em prática. Eu que agradeço a confiança que o Edson, o Hernandes e os demais componentes do governo depositaram a mim, e eu procuro sempre fazer o melhor. E vou fazer o melhor sempre que eu puder.
A gente já vai finalizando aqui, o Edson. A gente já é uma oportunidade meio que de fazer um balanço, mas saúde é sempre algo delicado. Ninguém procura na verdade, deveria procurar, né, a saúde, principalmente lá na atenção básica, no seu postinho de saúde, com uma forma de prevenção, né? A gente deveria procurar, mas geralmente as pessoas já procuram a saúde muito debilitadas e cada um tem o seu jeito de lidar com a dor, lidar com a doença, enfim. É uma das secretarias, é a mais difícil, acredito eu, de trabalhar, mas a saúde de São João do Pomuceno tem muito avanços, tem, claro que pontualmente tem também ali questões que precisam melhorar. Como é que a gente fecha esse ano? Eu acho que esse ano a gente fecha, eu acredito eu, que um saldo bem positivo, hein? Antes de responder, eu quero aqui também a oportunidade de agradecer e parabenizar o Alan, né, e mais o Lucas, né, o auditor sanitário, que debruçaram diante dessa questão do código. Igual você falou, havia uma lei federal, havia uma lei estadual, mas nada melhor do que contextualizar a nossa realidade. Então, eu quero parabenizar o Alan pelo trabalho, a Câmara Municipal também pela sensibilidade, né, de ter aprovado, né, esse código que é de suma importância, que entra para a história de São João. Então, só queria realmente deixar registrado aqui. E Luiz Carlos, a questão da saúde, claro que nós temos que avançar, e muito, né, mas para você ter uma ideia, hoje só de consultas especializadas já foram mais de 13 mil. As consultas, eu fiz o levantamento até ontem, consulta nos postos, foram 30.400 consultas, né, nos postos. Hoje nós temos médico em todos os postos, temos um médico ainda que faz, é o médico de apoio, né? A gente, graças a Deus, nós estamos tendo essa questão dos filhos dos médicos, né, que estão estudando, formando e vindo trabalhar em São João, então já conhece também a realidade. Colonoscopia, a gente não tinha, né, tinha que ir para outros municípios fazer, é um exame complexo, né, traz um desgaste para a população, e a gente está conseguindo fazer colonoscopia, endoscopia, né, daqui um dia, se Deus quiser, o tomógrafo, né, estamos aí trabalhando a questão da hemodiálise, que é desgastante também para a população. Então, a gente tem tendo alguns avanços, né, cirurgias. Uma parceria positiva com o hospital, claro que no começo tem aquele receio, mas que são especialidades, exames, e hoje está ficando, e é uma forma também de valorizar o nosso hospital, né, e de forma financeira ajudá-lo também. Hoje nós temos 14 especialidades, né, no nosso município. A pessoa, dermatologista tem, endocrinologista tem, ortopedista, né, uns 4 ortopedistas. Então a gente está vendo que tem avançado, né, com o apoio, né, do Hernandes sempre cobrando a gente para poder estar melhorando, né, sempre conversando também, né, com a ajuda do Léo. O Léo vem agora para somar com a gente também. Então, assim, é de suma importância. E o hospital, essa parceria com o hospital tem avançado, né, de forma assim, gradativamente. A gente tem visto esse repasse para o Hospital São João, as especialidades, cirurgias, né, que as pessoas, né, tinham que muitas vezes ir para Juiz de Fora. Estamos conseguindo fazer várias cirurgias no nosso município. Então, assim, a gente está fechando, né, com um saldo positivo. É lógico que a gente precisa melhorar, mas a gente está avançando. Se for ver em algumas regiões aqui, alguns municípios, eu gosto de pegar quando pessoas que vêm de fora. Recebi um cidadão semana passada, ele mora aqui em São João, mas ele tem residência também no Rio, e ele falou assim, cara, quando a gente olha o SUS do Rio de Janeiro e o SUS de São João, a gente tem que agradecer muito. Ele parabenizando, e assim, claro que a gente precisa melhorar, mas quando a gente vê a realidade de outros municípios e a nossa, a gente fica muito alegre, porque assim, você vê os postos, mais de 30 mil consultas foram realizadas nos postos, nos nossos postinhos que as pessoas falam, né? Mas o Edson estava falando dessa questão, acho que vale até uma semana que vem a gente fazia uma live dessa, de um paralelo, né, como é que foi os últimos anos, especialmente esse ano que teve algumas mudanças mais significativas, né? Mas a gente vê com muito positivo essas mudanças, essa constância, né, Edson, da mudança permanente que a gente está fazendo na saúde, porque é uma área que é um gasto constante, permanente, que se a gente não se organizar e se atualizar anualmente com relação a esses gastos, você acaba não ampliando a toda a população
o serviço de saúde, né? Então a gente teve mudanças muito significativas nesses últimos 2 anos. É uma batalha diária, o Edson sabe disso. Os investimentos federais, os investimentos estaduais, eles modificam a cada governo. Então a gente já teve um governo com o Temer no início do mandato do Hernandes, depois teve o governo do Bolsonaro, agora tem o governo Lula. No governo do Estado, você tinha um governo do PT, que era com o Pimentel, agora com o governo Zema. Então, aí tem um intercalo entre o federal era Bolsonaro, o estadual era o Zema, depois agora o PT. Então, você tem algumas mudanças de governo, mas acaba interferindo diretamente no município. Então, assim, a cada ano a gente tenta se adaptar a esses financiamentos. O município é quase 90% do seu gasto ali, a gente depende de repasses federais, estaduais, isso acaba interferindo diretamente na política de planejamento da Secretaria de Saúde. Então, assim, eu acho que a gente podia marcar uma semana que vem para a gente poder dar uma riqueza de detalhes, até para a gente poder constantemente apresentar para a população, porque são números muito grandes, que a gente podia pormenorizar a população para poder entender assim, a gente está falando que a saúde nossa é de excelência, mas a nossa saúde, a gente está evoluindo muito rápido, levando a população uma qualidade do serviço, não só volume, mas também qualidade dos profissionais, dos técnicos nossos que estão nos postos de saúde, dos profissionais que estão trabalhando conosco. Então a gente está conseguindo atender a população. Não consegue atender a todo mundo, porque a população, não que ela está ficando doente, né? Que a gente fala, o Edson fala, mas a população está buscando cada vez mais cedo o atendimento à saúde, preventivamente. Então a gente está descobrindo doenças ainda no início da doença, então fica mais fácil do seu tratamento, com medicação, com cirurgias e tratamentos iniciais, que você evita que o tratamento fique mais caro, mais doloroso e que o sistema consiga absorver essas pessoas com mais facilidade, né? O Juninho, que está aqui na técnica, né? A gente tem feito alguns eventos, infelizmente são eventos fechados, mas desde quando surgiu o programa Saúde da Família, a gente vai voltar a falar nisso, mas é só para finalizar e para as pessoas entenderem, porque hoje está mudando a mentalidade. A gente quer esvaziar as especialidades, né? Hoje a gente tem mastologista falando o contrário. Hoje o mais importante para mim não é o regulador, não é o médico do postinho, é o agente de saúde. É ele que vai perceber os primeiros detalhes. Opa, eu vim aqui uma semana, ela estava bem. Essa semana você está mancando por quê? Então, assim, a gente está invertendo essa pirâmide, né? Para até chegar ao especialista, é mais importante a gente trabalhar as áreas primárias, mas aí a gente vai estar aqui no programa em breve. Obrigado, Edson, pela participação. Obrigado, Alan. Parabéns por essa conquista, né? Parabéns para São João Nepomuceno. Obrigado também, Léo, pela participação aqui. A gente finaliza. Que bom aí, a gente terminou com a notícia boa sobre o Código Sanitário de São João Nepomuceno, mas fica o alerta. Dengue é um dever nosso, cuide aí do seu quintal, da sua casa, puxa a orelha do vizinho, aquele que você tem intimidade, puxa a orelha dele também. E a vacinação, todo mundo olhando seu cartãozinho de 0 a 120 anos, né? De 0 a 120 anos, todo mundo vacinando. Grande abraço a todos.